maio foi instituído o Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. A data serve como um lembrete da realidade cruel que assola milhares de crianças e adolescentes em nosso país. Representa também um chamado à ação, mas não somente neste mês, mas sim uma convocação diária para que todos se unam na luta por um futuro livre de violência e abuso. Por isso, convidamos duas profissionais dedicadas à proteção da infância, a psicanalista e médica do programa Dedica no Paraná, Lucy Pfeiffer, e a assistente social do Hospital Pequeno Príncipe, Rosane Moura Brasil. Obrigada por estarem aqui e sejam muito bem-vindas à Rede AERP. Eu que agradeço a oportunidade de falar desse tema tão denso e que é de extrema importância na proteção da infância e da adolescência. Obrigada, é sempre um prazer estar conversando sobre esse tema que é de extrema importância, sem dúvida. Bom, a gente que agradece. Vamos começar falando um pouquinho e contextualizar aí os dados, né? Em 2023, mais de 52 mil crianças e adolescentes sofreram abuso ou exploração sexual no Brasil. Só no Paraná, os dados mais recentes que a gente tem entre 2020 e 2022 mostram que houve mais de 50 mil registros. E o pior, estima-se que apenas 8,5% dos casos sejam denunciados. Lucy, eu queria começar com você, para você explicar a diferença aí de abuso. Vocês até fizeram uma campanha para trocar o termo abuso por violência da exploração sexual. Explica para gente. Então, existe sim uma campanha nossa da Sociedade do Dedica, da Sociedade Brasileira de Pediatria, para trocar o termo abuso, já que abuso significa excesso de uso. E isso traria uma mensagem subliminar, e é internacionalmente usado, que o uso seria permitido. E isso é um absurdo, né? Então, precisamos falamos de violência física, falamos de violência psicológica e temos que falar de violência sexual, porque, na verdade, é uma violência, nunca um abuso. E a exploração sexual é uma das apresentações da violência sexual na infância e na adolescência. Infelizmente, a grande maioria dos casos de violência acontecem dentro de casa, praticados por pessoas responsáveis ou que fazem o cuidado daquela criança ou adolescente. Por isso, denúncias tão poucas. E quando falamos de exploração, é quando ainda entra, além da violência intrafamiliar ou da violência dos responsáveis ou a permissividade, a venda desta criança para o prazer sexual de terceiros, o que é uma violência gravíssima. Perfeito. Bom, Rosane, você consegue explicar para a gente, ainda nesse assunto, sobre os diferentes tipos de abuso, violência, né? No caso, entre físico, sexual, psicológico, a negligência e também as faixas etárias mais afetadas? Eu vou começar pelas faixas etárias. Lá no Hospital Pequeno Príncipe, o ano de 2023 foi o ano que a gente teve o maior número de notificações da história, desde que a gente começou a fazer esse levantamento em 2002. A gente tem um número maior de violência sexual e a nossa faixa etária que mais incide é de 0 a 6 anos de idade, né? Meninas 0 a 6 anos de idade, e se a gente fizer um recorte desse de 0 a 6, a maioria está entre 0 a 3 anos de idade. Então, são crianças muito pequenas que chegam para a gente, a maioria violência sexual, né? A violência sexual é aquela violência onde o adulto exerce um poder, ele sabe do que se trata aquilo, né? Que fim que ele quer para fins sexuais, e coloca uma criança que não tem ideia da onde aquilo vai chegar, não sabe o certo ou errado. No nosso caso ali de violência, crianças tão pequenas nem muitas vezes entendem que aquilo é uma violência, né? E ele usa essa criança para esses fins sexuais. A violência física, lá dentro do hospital também chegam muitos casos de crianças vítimas de trauma, muitas vezes onde a história que vem o familiar contando não bate com o exame da criança, né? Porque são histórias que não chegam a ter tantos danos assim, né? Mais que a criança tem. São também crianças ainda na faixa de 0 a 6 anos de idade. É aquela violência que vai causar um trauma na criança, um trauma físico na criança.
né? São crianças muitas vezes que chegam com hematomas para a gente, né? Que são vários hematomas e às vezes esses hematomas provocam outras questões de lesão até intracraniana e tudo. Então, a gente vem com a violência sexual, violência física, você falou de negligência também. Negligência é uma violência que muitas vezes a pessoa confunde, né? Ah, isso aí é um acidente, isso aí não era bem assim. E é uma violência muito séria, porque a mãe, o pai ou quem está cuidando da criança está colocando ela num risco. Por exemplo, coloquei a cadeirinha, o bebê conforto na criança, não coloquei o prendedor dela, né, o cinto de segurança, e levanto o bebê conforto e solto essa criança e ela cai. Então, é uma negligência, apesar, às vezes, de parecer um acidente, mas ela está colocando o filho dela em risco. Fora a violência psicológica, que a gente vê muito também dentro do hospital, onde a criança é o famoso bullying, né? Mas muitas vezes quando ela é xingada, ela é diminuída, né? Por que você está aqui? Por que você não morre? Né? A gente ouve. Então, infelizmente, isso causa sequelas muito sérias nas crianças. E a gente está aqui para fazer esse alerta, principalmente para quem presencia cenas assim, né? A Rosane falou em sequelas muito graves para as crianças. Eu queria que você complementasse falando como que isso afeta o desenvolvimento aí da criança e do adolescente, Lucy? Sim, a criança não nasce pronta para a vida, né? Ela vai aprender a viver de acordo com o que é oferecido a ela, a sua genética, o seu potencial, mas especialmente o que o meio traz para ela. Na violência psicológica, por exemplo, onde faltam vínculos de bom afeto, falta importância para essa criança e muitas vezes são hábitos, exatamente, eu não sei por que você nasceu, você só atrapalha, você incomoda, eu não queria você, e exigências excessivas, isso é uma das maiores causas que nós temos de suicídio na adolescência. Então, a criança que cresce sabendo que não devia ter nascido, porque é dito isso para ela. Então, veja, uma das causas gravíssimas são as autoagressões, que nunca são formas de chamar atenção, ao contrário, é uma forma que a criança encontra para se castigar, porque toda a violência a criança carrega a culpa. Ela não consegue entender que isso vem dos seus pais, dos seus responsáveis, avós, bisavós, de quem for, como algo de maldade, ela não reconhece a crueldade. Então, ela traz para ela a culpa e carrega muitas vezes para toda a vida. Na violência sexual, nós temos, e a psicológica ou psíquica, como eu chamo, vai estar em todas. Não tem como uma criança ser agredida, seja espancada, seja maltratada, e nós nem usamos mais o termo negligência, porque, na verdade, quando alguém deixa de dar comida, quando alguém deixa de ensinar, é uma violência física e psíquica, né? Então, isso era minimizado, porque a mãe é negligente, o pai não trabalha muito. Não, criança nasce para ser cuidada por pai e mãe. É responsabilidade nossa. Ela é resultado e nunca ela é a causa. Ela é consequência do que é oferecido a ela. Por isso, a importância do bem cuidar. E que se alguém souber de crianças que sofrem violência, ou mesmo a pessoa se desequilibre, está praticando violência, precisa procurar ajuda, porque são marcas que vão impedir o desenvolvimento dessa criança, a capacidade de lutar pela vida, aquilo que todos chamam de amor próprio, como ter um amor próprio se o amor de dentro de casa não foi oferecido a elas. Então, elas nem sabem o que é isso. Então, precisamos cuidar, precisamos proteger, e quem está no seu entorno, que se suspeitar, e a lei diz, a mera suspeita, por isso protege o denunciante, né? E quais são os sinais? Os sinais que indicam que a criança está sendo vítima de violência Sim. ou exploração? Nós podemos ter, primeiro, os psicológicos são os mais fáceis de ver. É uma criança que não evolui bem, é uma criança que não tem condição de se relacionar bem com seus pares, tem atraso do desenvolvimento, depois atraso, além dos danos físicos, né? Infelizmente, a violência dentro de casa ela é insidiosa, ou por conviventes, que é a mais comum. Mais de 74% dos casos acontecem dentro de casa. Então,
mais de 70% dos casos são de violência sexual registrados no SUS em 2022, foram de crianças e adolescentes. Então, ela vai contar. Ela conta na escola, não dizendo da violência porque ela não reconhece, mas ela conta através dos sinais e sintomas, a busca do fracasso, né? Ela não consegue se dar bem. Na violência sexual, você pode ter atitudes erotizadas, crianças, e se chama de violência sexual, isso está no nosso Código Penal, qualquer ato sexual abaixo de 14 anos, ele é determinado como estupro. Então, a exposição à pornografia, a exposição a atos sexuais dos pais e até o uso da criança para a satisfação sexual de um adolescente mais velho ou de um adulto. Então, ela vai ter atitudes erotizadas, ela vai demonstrar um conhecimento sobre a sexualidade muito acima do que era esperado, né? E a criança pequena, com mais de 5, 6 anos, elas passam a ter essas atitudes nos outros meios que elas frequentam porque é o normal. E o ato sexual, a estimulação sexual acaba se apresentando em vários lugares. São crianças que têm que ser avaliadas, apresentam irritabilidade, agressividade e, nos casos mais graves, uma apatia, uma indiferença pela vida. Então, nós precisamos estar atentos e, se tivermos uma suspeita, encaminhe para atendimento. Uma unidade de saúde, notifique para o Conselho Tutelar. A notificação não é um mandado de prisão, ele é uma chamada para qualquer ator da rede de proteção, seja a escola, a unidade de saúde, seja qualquer meio público que a criança frequente, Ministério Público, nos casos mais graves, que se tem mais dúvida, e isso vai desencadear um olhar diferente para aquela criança. A avaliação dos pais, do seu cuidado, a avaliação dos irmãos dela, para que se chegue a um diagnóstico da razão do sofrimento dessa criança. Certo. Rosane, como que a gente pode prevenir aí? Eu sei que a Lucy falou algumas coisas, mas como a gente pode prevenir o abuso, né, e a exploração? E qual que é o papel da família, da escola, da comunidade na prevenção? A prevenção, ela tem que ser multi, assim como você falou, né? Ela tem que ser feita em várias frentes, né? Ela tem que ser tanto na escola, quanto na família, quanto na comunidade que essa criança está inserida, né? Todo mundo tem que ter esse olhar protetor. Que é até né? os profissionais de saúde, né? Exatamente, em todos os lugares onde essa criança circular, né? Onde ela for, ela tem que ter pessoas que olhem para ela e realmente olhem com esse olhar de proteção à violência. A família, como a doutora já falou, a gente sabe que a maioria dos casos, 74% dos casos, são dentro de casa, né? Historicamente, eles sempre vieram com esses números que são dentro de casa e muitas vezes quem está dentro de casa não é o protetor, né? Realmente quem está cometendo a violência. Mas essa criança vai na escola, mas essa criança vai na casa do vô, da avó, do tio. Mas essa criança vai na unidade de saúde, vai no hospital. Então, ali são lugares que tem que ter pessoas que olhem, que tenham esse olhar sensível, que eu falo, para perceber alguns comportamentos, para perceber se tem alguma lesão, para perceber o dia a dia dessa criança. Ela está mudando de comportamento, ela sempre veio na escola tão feliz e agora está acontecendo alguma coisa, ela está mais acuadinha, mais no cantinho dela, mais chorosa, mais depressiva, mais irritada. O que será que está acontecendo com essa criança? O que será que está acontecendo? É uma pergunta que todo mundo tem que ter na cabeça, né? Para poder estar detectando essas coisas. Na escola é um bom lugar. A gente tem muitas crianças que vêm encaminhadas de escola, porque o professor ele tem mais chance de estar vendo o dia a dia dessa criança e vendo essas mudanças. E ali dentro tem muita gente que a criança confia também para poder estar contando o que está acontecendo, né? Fora disso, em outros ambientes, por exemplo, vizinhos, né? Muitas vezes escutam situações, né? Então, os vizinhos poderem estar conversando um com o outro, poderem estar... olha, eu estou achando que alguma coisa está acontecendo ali naquela casa. É uma suspeita, é uma suspeita. Vamos entrar, vamos denunciar, vamos ligar para o 181, vamos ligar para o Disque 100 ou vamos ligar para o Conselho Tutelar e vamos tentar ver que alguém venha atender, né? A gente precisa muito disso. A criança está se conhecendo, quando ela é uma criança maiorzinha, ela conhecer, saber o que pode, o que não pode chegar perto dela, né? Que tipo de carinho começou a ficar estranho. Vou contar para alguém, olha, estou gostando desse tio aí,
Então, não sei. Mãe, fica de olho, acredita. Né? A gente escuta muitas mães falando, olha, eu sempre falo para o meu filho, para minha filha contar para mim o que acontece, né? Conta tudo. Aí a criança conta. Aí a mãe fala, certeza? Certeza que isso aconteceu? Será? Não. Se você precisa acreditar e contar. A criança vai contar do jeitinho dela, nas palavras dela, mas acredita. Acredita no que ela está te contando. E aí pega o que ela está te contando e usa para proteger ela. E não para acusar, não para falar por que você não gritou, por que você não correu, né? Mas para proteger ela. A proteção está nas mãos de todos nós. E Rosane, vou passar para a Lucia agora. Você até falou a importância dela se conhecer e saber o que pode e o que não pode, né? Como estabelecer esse diálogo aberto, honesto com as crianças sobre sexualidade, a importância disso e como fazer isso, Lucia? Sim, tem vários meios podem fazer isso, né? E desde pequeno, quando uma mãe, um pai vai dar banho numa criança, vai dizer, né? A gente também tem que cuidar com as redes sociais. Hoje se fotografam e se expõem crianças, e isso pode ser um gatilho para ela querer ser olhada, querer ser vista, né? Como isso como um ganho. Também as redes sociais precisamos cuidar aí com a internet, que são aliciadores desses outros porcento dos estranhos que vão buscar seu alvo, né? As crianças abandonadas na internet, as crianças onde não tem supervisão. Mas a gente, desde muito pequeno, a gente vai isso que a gente chama de autoestima, né? Você é preciosa, você é precioso, e temos agressores homens e mulheres sexuais, não são só. E temos vítimas, meninos e meninas. Pelo SUS, os registros de SUS, e o Pequeno Príncipe tem esse viés das crianças menores, porque a maioria dos casos que chegam até 72 horas. Pelo viés dos atendimentos SUS, são absurdos. Tem, em 2022, quase 1.000 crianças abaixo de 1 ano. 10%, mais de 10% abaixo de 4. Mas os outros são as crianças maiores, e a nossa campanha hoje também não tenha vergonha. Quem tem que ter vergonha é o agressor. Isso para os pais, isso para os adolescentes que muitas vezes têm vergonha de contar, acham que vão ficar marcados para toda a vida, e nós temos que conversar sobre isso. A escola é outro meio de conversa aberta. Não vamos falar de sexo, vamos falar de desenvolvimento da sexualidade, que faz parte de uma educação de uma criança e adolescente, e que existem partes do corpo que são suas, íntimas, e que não devem ser tocadas, a não ser para um banho quando são pequenos, né? Num exame médico, coisas assim, que a criança vai entender muito bem. E isso vem desde como eu cuido dessa criança. E a escola é esse meio fantástico de proteção, de olhar e de prevenção, que essa seria a prevenção primária, né? Se você se sente mal com um olhar, com um toque, com uma aproximação, peça ajuda, não se envergonhe. Perfeito. Bom, para finalizar, eu queria que vocês falassem um pouquinho aí dos profissionais, do papel tanto do Dedica quanto do Pequeno Príncipe. Vamos começar com a Rosane, falando como que funciona aí a rede de proteção à infância do Hospital Pequeno Príncipe, Rosane. No Hospital Pequeno Príncipe, a gente atende as crianças vítimas de violência sexual. O hospital referência é de 0 a 11 anos, 11 meses, 29 dias, né? Quase completando 12 anos. E em relação às outras violências, a gente também atende até 18 anos. A partir do momento que a criança entra no Hospital Pequeno Príncipe e é feita uma triagem, a partir desse momento ela já nem entra em fila nenhuma, porque a maioria vem pela emergência, né? Então ela é fila 0, ela já é atendida por uma equipe. Essa equipe está preparada para isso, é um médico, ele já vai fazer uma consulta clínica, naquele momento ele já chama uma assistente social, vai fazer uma avaliação e principalmente o risco dessa criança voltar para casa, vai acionar conselho tutelar. No caso do prazo de 72 horas, vai chamar o IML, primeiro vai fazer um boletim de ocorrência na delegacia da criança, solicitando os exames, e o IML vem fazer a perícia dentro do hospital. Então, a partir do momento que é detectado
que realmente aconteceu essa violência, essa criança tem que internar para fazer medicação, profilaxia, que a gente fala, né? Para não ter nenhuma doença sexualmente transmissível. E para evitar, né? Então, a gente interna a criança, a partir desse momento é uma outra equipe bem maior. Aí entra psicólogos, assistentes sociais, médicos, enfermeiros, para atender essa criança. Tudo com muito respeito, eu falo. A gente tem que ter muito respeito pela criança. E atender essa família. E a partir da saída, porque o hospital atende ali um recorte, né? Quando chegou, né? Na saída, que aí é onde tudo acontece, né? Como vai fazer para voltar para casa, né? O que vai ser? E se vai voltar, né? E se vai voltar? E se voltar, como que vai ser? Como vai ser na escola? Como é que vai ser na sua comunidade, nos seus vizinhos? Como é que vai ser esse recomeço, né? Após ter acontecido a violência. A gente tem um ambulatório, chama Proteger, ele atende algumas crianças que são vítimas de violência dentro do núcleo familiar, que a gente não tem tantos profissionais para atender um número grande, então a gente consegue atender no Proteger. E agora a gente tem uma comissão que chama de Proteção à Infância, que eu faço parte também, e que a gente atende em equipe multi. Então tem médico, enfermeiro, psicólogo e assistente social. E a gente atende esse pós-alta até onde a gente entender que essa criança tá bem dentro daquela família e tá seguindo bem, tá se sentindo confortável ali, tá indo bem. Não que a gente não, vamos dizer, exclui a rede. Então, continua, claro, tendo atendimento com o Conselho Tutelar, se precisar atendimento com CRAS, com CREAS, continua que todos é toda os a rede de atendimentos. proteção, Que é né? toda a que é rede importante. pós-alta. Né? Perfeito. É dessa forma. Lucia, agora você explica um pouquinho como o programa Dedica atua aí no combate à violência e à exploração. Então, o Dedica, a Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente, é um programa criado em 2004, primeiro como voluntários dentro do Hospital de Clínicas e depois, desde 2016, sob a manutenção da Associação dos Amigos do Hospital de Clínicas. E aí temos uma sede onde atendemos crianças com violências graves e gravíssimas. Esse é o nosso perfil, porque se acredita que a rede tem que dar conta dos leves, né? Eles vêm sempre encaminhados de algum lugar, então seria um pós-Hospital Pequeno Príncipe, pós-Unidade de Saúde, eles vêm da escola, eles vêm de todos os parceiros da rede de proteção, muitos de hospitais, como o Hospital de Clínicas, onde já se teve uma suspeita ou um diagnóstico da violência grave e gravíssima. Nós temos vários níveis de atendimento. O primeiro sempre é de uma avaliação diagnóstica de quem está envolvido nessa violência, para saber dessa segurança dessa criança estar nessa casa ou não, quem são os cuidadores diretos, quem falhou nesse cuidado, e o quanto de sequelas, danos essa criança já tem. Normalmente chegam com dificuldade de aprendizagem e nós não temos limite de idade, né? São crianças e adolescentes. Quanto mais tarde o diagnóstico, mais dano. Quanto mais precoce a violência, maior sequela. Mas se essa criança, e as crianças são fantásticas, quando você tira da situação de violência, porque não existe tratamento se a violência continua. Quando você consegue, né? E aí precisamos da parceria do Conselho, da Rede de Proteção, Ministério Público, Varas de Infância, e tem lugares fantásticos para isso. A violência tem que ser interrompida, esse é um dos nossos trabalhos. Fazemos laudos, fazemos perícias, fazemos diagnóstico, e a violência é uma doença pelo Ministério da Saúde, a Organização Mundial de Saúde. Então, fazemos o diagnóstico da violência, quem precisaria ser tratado, e daí, às vezes, temos 5, 6 da mesma família, porque chamamos os irmãos, cuidado pela avó, vamos chamar a avó, o vô, e avaliar essas pessoas, né, quem falhou, ou quem é partícipe, e normalmente se tem uma família muito doente. Quando se tem pais agressores a ponto de ser uma violência grave ou gravíssima, uma violência sexual que classificamos como gravíssima, isso significa que toda a família falhou. Então, muitas vezes, temos que cuidar, porque são pessoas que vêm com seus históricos de muita violência, 100% deles. Mas isso pode explicar por que a violência acontece, mas nunca justificar.
porque a gente tem que interromper esse ciclo. E a gente faz esse acompanhamento com psicólogos, psicanalistas, psiquiatra, pediatra, temos a serviço social, temos psicopedagoga, musicoterapeuta, e a criança vem na frequência que for necessária, um atendimento gratuito, a criança e todos, né, que são envolvidos na violência, em como parar essa violência. Ela vem no tempo que for necessário, numa frequência pelo menos uma vez por semana. Ela tem seu horário, ela não tem fila de espera ali, e a gente consegue encaixar os responsáveis, os seus cuidadores no mesmo horário, cada um com um terapeuta. Não fazemos atendimento de grupo, senão a criança começa a aceitar aquilo como normal, ou até mesmo assumir os sintomas dos outros. É um tratamento longo. Ela tem que primeiro saber que ela não foi culpada daquilo. É um tratamento que exige o tempo, respeitar o tempo dela de poder contar. E ela conta através do brincar, através dos seus posicionamentos, e depois tratar dos danos, como atraso escolar. E muitas delas já vêm para nós com vários diagnósticos distorcidos, de alterações do comportamento, como déficit de atenção. Ela tem um deslocamento, a atenção dela está na violência que ela passou, está na briga da família, está nesse violador, ele ou ela, que estão se aproximando e ela não tem como escapar. Então, nós temos que ter este olhar, e isso nós fazemos pelo tempo que ela precisar. E o que eu posso dizer é que elas são fantásticas. Elas aceitam. Elas gostam muito de ir ao Dedica, uma equipe fantástica que nós temos, porque é muito difícil você escutar essas histórias, mas o que nos anima é que a gente vai procurar a solução. A gente vai tentar, com todas as nossas forças, tirá-la desse lugar. E isso é o melhor pagamento que a gente tem. E vocês são fantásticas também, apesar de ser um trabalho difícil, é um trabalho muito lindo que vocês fazem. Para finalizar, eu sei que a gente já falou da denúncia. Como denunciar? Vamos reforçar um pouquinho, bem rapidinho? A denúncia pode ser feita através do Disque 100, do Disque 181, como eu já falei, pode ser feita através desses canais. Pode também ligar no Conselho Tutelar, fazer uma denúncia anônima. Essas denúncias todas podem ser feitas de forma anônima. E se ligar também no 156, também consegue ser direcionado para uma denúncia. E eu só queria pontuar que é através de uma suspeita. Acho que é importante a gente falar isso, porque muitas pessoas falam, mas eu não tenho certeza. Mas é uma suspeita. E essa suspeita pode salvar uma vida. Certo. Bom, eu agradeço muito a presença de vocês. Foi uma conversa esclarecedora, essencial. Muito obrigada, Lucy, Rosane. Muito obrigada. Eu agradeço muito estar aqui. Eu agradeço, Fernanda, e vou reforçar isso, né? A lei diz, você é obrigado a denunciar a simples suspeita. Então, nós vamos estar protegidos quando denunciar. A criança precisa de nós. Eu agradeço muito por esse espaço. Certo, e que todos nós, possamos fazer a nossa parte na proteção das nossas crianças e adolescentes. Bom, eu conversei com a psicanalista e médica do programa Dedica no Paraná, Lucy Pfeiffer, e assistente social do Hospital Pequeno Príncipe, Rosane Moura Brasil, sobre o mês de combate ao abuso, à violência e à exploração sexual de crianças e adolescentes. Até a próxima!